Salve, salve, meus amigos, como é que estão vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do EF 360, um programa, um conteúdo educacional, um projeto para fazermos uma revisão de todos os assuntos relevantes das cobranças tributárias. E vocês que já acompanham aqui os conteúdos já sabem da importância que tem acompanharmos a evolução da jurisprudência, porque são os tribunais que decidem os rumos, como funcionam as cobranças tributárias, especialmente porque nós temos uma legislação, especialmente a Lei das Execuções, lá de 1980, cuja interpretação vem sendo impactada com inovações, novos pensamentos, novas orientações, muito especialmente do STJ, e por isso é importante nós acompanharmos como este tribunal vem se posicionando. Não é nenhuma ode ao STJ, mas fundamentalmente é ele que cabe a ele fazer essa interpretação uniforme de todas as normas, e aqui este papel se avoluma. Claro, quando nós não encontramos orientação segura, já consolidada naquela corte, nós vamos nos socorrer da jurisprudência dos tribunais de apelação. Normalmente, eu invoco jurisprudência dos tribunais regionais federais, sem prejuízo das orientações que vem se avolumando também, vindas do Supremo Tribunal Federal, por que não também precisamos buscar socorro nas orientações do Supremo. Mas o papo de hoje é sobre alguns movimentos que a jurisprudência do STJ vem impondo nas cobranças tributárias, e eu quero compartilhar com vocês uma análise de alguns julgados bem importantes. Alguns são reiterações de posições já tradicionais da corte, e alguns são julgados, como por exemplo o tema 1209, recentemente afetado, para decidir sobre a exigência ou não de IDPJ nas execuções fiscais. Tudo porque nós temos realmente uma divergência, por exemplo, do TRF da terceira região em face da jurisprudência do TRF da quarta região acerca exatamente desse assunto: exigência ou não de IDPJ para fins de redirecionamento das execuções fiscais. Portanto, é importante a gente acompanhar, e eu vou compartilhar com vocês uma análise de alguns julgados recentes da Corte. Eu deixei a síntese desses julgados no nosso material de apoio. Quem está inscrito para receber o mailing sempre recebe os bullet points aqui, os pontos que nós traçamos aqui na nossa conversa, e também com os julgados de referência. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu costumo apresentar os conteúdos das cobranças tributárias aglutinando os conhecimentos em pilares, em facetas, né? Realmente em unidades de conhecimento que aglutinam, então, todo o assunto pertinente àquela unidade, aquela face, aquele pilar, e aí fica muito mais fácil de entender. É assim que eu estudo, talvez fique mais fácil para vocês também, é assim que eu ensino. Então, um dos pilares fundamentais diz respeito ao rito, que vai, na minha modesta compreensão, analisar desde o próprio crédito tributário até a sentença de extinção da execução fiscal. E com relação ao rito, temos vários outros pilares, vamos tratar de todos eles nessa nossa conversa. Neste pilar do rito, nós temos já um julgado que diz respeito à certidão de dívida ativa, que é o nosso título executivo da execução fiscal. E o STJ já tem um posicionamento, queremos ou não, tem um posicionamento já relativamente tradicional, no sentido de que, se nós tivermos o apontamento entre a fundamentação legal do crédito atinente àquela CDA, uma lei reconhecidamente inconstitucional ou já declarada inconstitucional, a referência na CDA a este dispositivo reputado inconstitucional não nulifica direta, automática ou plenamente a certidão de dívida ativa. Como assim, Thiago? Realmente, a mera existência da referência a uma norma legal dita inconstitucional não determina a nulidade total da CDA, porquanto a gente precisa entender se esta norma reputada inconstitucional realmente repercutiu sobre o crédito tributário. Isso precisa ser analisado não assim com a mera análise da CDA, mas também
com o exame de documentos, talvez a produção de uma prova pericial, examinando a origem do crédito, lá o processo administrativo tributário, para aí então entender se houve, por exemplo, um excesso de execução. E aí a gente vai decidir se há ou não excesso e se este excesso, e ele muitas vezes pode ser excluído por um cálculo aritmético, uma revisão do critério, e aí a gente vai ter um decote da verba eventualmente inconstitucional, e aí nós manteremos no restante a validade da CDA, certo? Querendo ou não, você vai ver neste julgado reiteração desta posição de que se busca sempre preservar a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Eu, particularmente, penso que muitas vezes a jurisprudência é excessivamente tolerante com presunção de liquidez e certeza da CDA, que resta abalada, é uma presunção relativa que pode ser abalada por uma causa desse tipo. Não importa a minha opinião, importa que o STJ vem colocando. E agora, a segunda decisão que eu pensei das recentes manifestações do STJ atinentes ao rito também diz respeito ao excesso de execução. E mais uma vez, o STJ, nesse julgado que eu deixei, não vou ler o número que é 2 milhões e tanto, o STJ mais uma vez disse que por meros cálculos aritméticos, a gente, em inúmeras situações, consegue excluir o excesso de execução. E este excesso de execução, em sendo possível de ser decotado do crédito, a gente vai também preservar a validade, presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Então, em resumo, a existência de excesso de execução não nulifica totalmente a CDA, porquanto, em muitas situações, a gente consegue recalcular o próprio crédito, mais uma vez buscando preservar a certidão de dívida ativa. Prosseguindo no nosso rito da execução fiscal, vamos imaginar que a execução teve andamento e chegou, por exemplo, numa penhora. Uma das principais situações que acontecem nas execuções fiscais é a busca de ativos financeiros através do Sisbajude, medidas de bloqueio que são preparatórias da constrição, buscando identificar e indisponibilizar aquele valor mantido, por exemplo, em conta corrente, por exemplo, mantido em aplicação financeira. E aí você pode lembrar da impenhorabilidade dos até 40 salários mínimos mantidos em conta poupança. E o STJ, mais uma vez, reitera a opinião, a jurisprudência, e faz coro com a jurisprudência do nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no sentido de que em outras aplicações também se preserva a impenhorabilidade. A gente não limita esta proteção dos 40 salários mínimos à poupança. Podemos também preservar conta corrente e outras aplicações financeiras, fundos de investimento, enfim, LCI, LCA, CDB, coisas desse tipo, que também são reservas de valor para pronto emprego, para disponibilidade imediata, com liquidez. Também são reserva de valor que se destinam à salvaguarda da dignidade, do mínimo existencial do executado e da sua família, e por isso o STJ expandiu a proteção da poupança para atingir também estas outras pequenas aplicações financeiras. Mas, neste julgado, o STJ deixou uma ressalva bem importante que a gente precisa ter sempre em consideração. Respeitado ou ressalvado, melhor dizendo, eventual abuso, má-fé ou fraude que possam ser demonstradas pelo exequente. Então, eventualmente, abuso de direito pode ser afastado para que nós afastemos então essa proteção e seja constrito o valor mesmo em outras contas bancárias do executado. É a notícia vinda do STJ, deixei julgado no material de apoio para vocês. Deferimento de recuperação judicial. Mais uma situação que nas crises recentes a gente percebe um avolumamento das recuperações judiciais, que tem uma eficácia, uma efetividade bastante importante. É um mecanismo para o soerguimento do devedor que está enfrentando uma crise econômico-financeira ou enfrentando uma crise, um risco de quebra, de falência,
E a recuperação justamente visa manter este empresário, este empreendimento ativo, buscando recuperar, porque vê neste empreendimento um motor gerador de empregos, de tributos, de inovação, de riqueza, circulação econômica, enfim, é algo importante tanto para a sociedade, bem assim para o legislador. No entanto, a recuperação judicial não é uma salvaguarda, uma tábua de salvação que possa eventualmente impedir total e completamente penhoras tributárias. Não. Também o STJ reafirma que o deferimento da recuperação judicial não determina suspensão da execução fiscal, que, vale lembrar, não se submete a concursos de credores ou processos de recuperação judicial, ou seja, não preciso fazer penhora no rosto do processo de recuperação, é possível fazer penhora do próprio bem da recuperanda. E a concessão da recuperação judicial não impede penhora, certo? Então, além da execução não se submeter a concurso, ela não fica submetida ao processamento da recuperação, eu posso fazer a penhora do próprio bem da recuperanda. No entanto, fica a ressalva também reafirmada pela jurisprudência do STJ que eventualmente foi atingido algum bem indispensável para o próprio processo de soerguimento, de recuperação judicial. E isso pode ser objeto de uma deliberação vinda lá do juiz da recuperação, no sentido de ser substituída, né, ou liberada esta penhora determinada pelo juiz da execução fiscal e pode ser liberada, pode ser substituída por manifestação do juiz da recuperação, porque é lá que se determina as medidas destinadas ao seu erguimento. Então, através de um mecanismo de cooperação jurisdicional, é possível nós termos uma deliberação do juízo da recuperação, que controla a recuperação, e a gente ter uma substituição ou mesmo liberação da penhora feita na execução fiscal para fins de se preservar o propósito da recuperação. Também nós temos uma importante manifestação, e aqui o mais importante ainda é a visão do PL 2384. Já tem conteúdo no canal sobre as inovações propostas pelo PL 2384. Até o momento nós não temos ainda a deliberação final, está com prazo para sanção, aguardemos a sanção ou eventual veto parcial a este PL 2384. E o STJ diz o seguinte: a jurisprudência do STJ é no sentido de que quando o executado contrata um seguro-garantia para garantir a execução fiscal, se ele sai vencedor, ele vai levantar esta garantia. No entanto, o STJ não determina a condenação do exequente ao ressarcimento das despesas, ou seja, do prêmio, do preço pago pelo executado para a contratação desse seguro-garantia. O STJ tem essa firme manifestação, né, uma posição já bastante consolidada, ainda que nós tenhamos tido algumas decisões. Eu lembro do TRF da 5ª Região, de algum Tribunal de Justiça, não lembro exatamente qual, no sentido de que seria possível o ressarcimento dessa despesa. O STJ é contrário ao ressarcimento dessa despesa na contratação de seguro-garantia, mas o PL 2384 trata disso, permitindo, ao menos na versão aprovada pelo Congresso, aguardemos a manifestação do presidente da República sobre se é possível ou não esse ressarcimento dos custos da contratação do seguro. Então, sempre tem novidade, aguardemos aí como a coisa vai acontecer. Bom, nós andamos aqui sobre o rito, vamos tratar do próximo pilar: responsabilidade tributária, redirecionamento da execução. Temos novidades por aí. Bom, primeiro de tudo, nós temos uma reafirmação da jurisprudência, isso aqui é bastante importante, no sentido de que o STJ exige que tenha havido uma diligência por parte do oficial de justiça acerca da cessação ou transferência, não se encontrou o executado no seu domicílio fiscal. Portanto, não basta ir ao carteiro, fazer a tentativa de citação por carta e devolver a correspondência com aquele xizinho naquela tabelinha do AR dizendo mudou-se. Não é suficiente isso. Por que não é suficiente?
Bom, o STJ diz que o carteiro, nenhum demérito, não tem fé pública. É o oficial de justiça que a tem. Portanto, a gente exigiria uma diligência do oficial de justiça que ateste o encerramento, a não localização da executada, né, naquele endereço em que ela prestava suas atividades, exercia suas atividades. Então, precisaríamos dessa certidão do oficial de justiça complementando, de um certo modo, o que já se percebeu com o AR dito mudou-se, tá bem? Então, precisa a certidão do oficial de justiça, é uma reafirmação da jurisprudência do STJ. Bom, importante também sobre a responsabilidade tributária. Muitas vezes é possível que a responsabilidade tributária seja empreendida, seja verificada, seja constatada em procedimento fiscalizatório. Isso pode ocorrer lá desde o momento da apuração do próprio crédito tributário, desde o momento da constituição do crédito, quando se dá uma fiscalização e redunda ela num auto de infração, e isso também pode acontecer posteriormente, num procedimento para apuração de responsabilidade. De toda forma, eu quero deixar a notícia com vocês, uma importante decisão do STJ, no sentido de que a Fazenda Pública pode, inclusive, requisitar informações bancárias do executado. Claro, ela vai manter sigilo sobre esses dados bancários ou mesmo dados fiscais, mas ela pode processar essas informações, pode requisitar, inclusive, através do juízo competente, informações para obter este exame, fazer este exame da matéria e, inclusive, apurar responsabilidades, por exemplo, numa evasão fiscal ou violação da legalidade pela empresa ou pelos seus administradores, certo? Isso é importante da fiscalização a tentar comprovar para eventualmente motivar uma tentativa de corresponsabilização. Agora, nós temos a afetação do tema repetitivo 1209, vejam só, são mais de 1.200 temas repetitivos afetados pelo STJ, sobre o qual o STJ se debruçou, melhor dizendo, e neste tema 1209, a primeira sessão, deliberou sobre a afetação, afinal de contas, para decidir sobre a compatibilidade ou não do IDPJ, ou seja, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a exigência ou não deste incidente no rito das execuções fiscais e, se é compatível, se esse incidente é indispensável, em quais hipóteses. Então, vai decidir sobre a compatibilidade e identificar as hipóteses em que o incidente eventualmente é indispensável, cuja instauração é indispensável. Por exemplo, será que é indispensável na dissolução irregular? TRF da 4ª região dispensa o IDPJ. TRF da 3ª região exige o IDPJ. Sucessão tributária, é indispensável o IDPJ? Ou pode ser feita, é indispensável ou pode ser feito o redirecionamento sem instauração, sem a defesa prévia dentro do IDPJ? Então, são assuntos que o STJ vai decidir no tema 1209, não tem ordem de suspensão dos processos em primeira instância, apenas em fase de recurso especial. Agora, vimos a responsabilidade, mais um pilar fundamental diz respeito à prescrição. A prescrição tributária, decadência tributária, causas de extinção do crédito tributário. E uma das dúvidas que vocês sempre querem saber diz respeito à prescrição intercorrente. Aqui pensei em um julgado recente do STJ, de agosto de 23, o STJ decidindo sobre a contagem da prescrição intercorrente. Já falei muitas vezes que o STJ manda se contar 1 mais 5 anos para que ocorra a prescrição intercorrente. E o Supremo Tribunal Federal, no tema 390 da repercussão geral, decidiu que este 1 ano inicial é um prazo de suspensão processual. E é depois deste prazo de suspensão obrigatória, um prazo de suspensão obrigatório, segundo diz o STJ, depois disso nós contaremos os 5 anos do prazo de prescrição tributária, aquela prescrição já prevista no 174 do CTN. Bom, como eu conto, então, este 1 mais 5 anos? Fundamentalmente, o STJ
nos temas repetitivos 560 a 566, 571, decidiu que esta contagem se dá a partir da ciência do credor, ou seja, da intimação do credor, nos autos da execução fiscal, para que ele saiba da frustração da primeira medida que tenha restado infrutífera para localização ou do devedor ou de bens penhoráveis. Não mais, às vezes, a não localização do devedor vai dar em seja uma citação por edital, e importa muito aqui a não localização de bens penhoráveis. Por exemplo, um mandado de penhora que volta negativo, vista por credor, a partir daí eu conto 1 ano de suspensão obrigatória, seguido de 1 ano de 5 anos, aquele 1 mais 5. Bom, neste julgado, o STJ tratou da ausência de intimação, melhor, né? Não se deu a ciência para o exequente acerca desta frustração da tentativa de localização de bens penhoráveis. E, se não houve a intimação do exequente sobre não houve intimação do exequente sobre esta diligência que restou infrutífera, não podemos falar no início da contagem do prazo de 1 ano de suspensão processual. Embora obrigatória, ela exige, né, a suspensão obrigatória, ela exige que o exequente seja intimado. Se o cartório, se o juízo falhou e não promoveu essa intimação, não dispara o prazo prescricional, tá bem? Deixei o julgado de importância aqui para vocês terem consigo. Ainda, agora, sobre a defesa, julgados importantes sobre todos os pilares fundamentais para a compreensão das execuções fiscais. A defesa também recebeu atenção. O STJ reafirmou a orientação da primeira turma, que diz que é possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor. Bom, aqui a gente vai diferenciar as coisas, a gente não vai misturar essa hipossuficiência com os requisitos da assistência judiciária gratuita ou da gratuidade judiciária. Então, não basta a concessão da assistência judiciária gratuita para que eu dispense a garantia do juízo, tá bem? Não confunda isso. Não basta a parte ter requerido a JG, o juiz ter concedido, por exemplo, diante de uma declaração da inexistência de condições de enfrentar o processo, e com isso ele vai dispensar a garantia do juízo. Precisa muito mais, precisa ter uma quase certeza de que o executado não tem realmente bens que possam ser penhorados e garantindo com isso a execução para ter acesso à via defensiva dos embargos. Precisa muito mais, precisa uma comprovação de que o executado não tem bens penhoráveis. Como se faz isso? Um mistério, a STJ não diz claramente. TRF da primeira região tem julgados dizendo que esta hipossuficiência pode ser comprovada, por exemplo, com declaração do imposto de renda, onde lá não constam bens, né, na declaração de bens e direitos do contribuinte, tá bem? Isso pode, claro, ser associado com outros elementos de prova constantes de outros processos ou mesmo da própria execução fiscal, por exemplo, reiteradas diligências para busca de bens que tenham restado infrutíferas via sistemas eletrônicos e especialmente a CENIB, certo? Isso pode ser associado, pode eventualmente confortar a prova aqui dessa hipossuficiência patrimonial, não basta a concessão da AJG. Mais uma vez, no aspecto da defesa, o STJ, ainda que não tenha revisado expressamente a tese repetitiva sobre a compensação, não lembro exatamente o número da tese agora, mas a compensação que não foi reconhecida pela via administrativa, ou seja, a via administrativa rejeitou a compensação requerida pelo contribuinte, esta compensação não pode agora ser alegada na esfera judicial, notadamente nos embargos do devedor, porque o parágrafo 3º do artigo 16 da Lei de Execuções veda expressamente a alegação de compensação. Então, esta aí, cessão de direito material, compensação, uma técnica de defesa invocando créditos do contribuinte,
não pode ser invocada como matéria defensiva e tampouco pode ser invocada a nulidade do ato que eventualmente não tenha aceito a compensação requerida lá na via administrativa. O que pode ser deduzido nos embargos é apenas e tão somente a compensação que já foi reconhecida na via administrativa e eventualmente não está ainda repercutindo na via judicial, na execução fiscal. Por exemplo, o valor já compensado não foi excluído ainda da execução fiscal e isso poderia então ser invocado como matéria de defesa, tá bem? Então, fica muito restrito porque, no mais das vezes, o fisco já exclui do título executivo aquela compensação já feita e deferida na via administrativa. De toda forma, fica aqui uma restrição muito forte ao exercício da defesa com relação à compensação. Por fim, nós temos dois julgados importantes sobre o último dos pilares indispensáveis, aqui, pilares fundamentais para a cobrança, para o entendimento das cobranças tributárias, que é o pilar dos honorários, um assunto que vocês sempre gostam de saber. E aí, pensei aqui dessas decisões mais recentes do STJ, também de agosto de 23, dizendo lá que é possível a condenação do exequente em honorários quando do acolhimento da exceção de presecutividade decorrer a extinção total da execução ou mesmo a exclusão de valores da execução, sempre em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, o STJ já tem jurisprudência bastante sedimentada, tem repetitivos sobre isso, no sentido de que quando há exclusão de codevedor, há espaço para a condenação da exequente em honorários. Quando há exclusão de valores da execução, por prescrição, por pagamento, por outra nulidade, como a gente viu no início da aula, por exemplo, uma nulidade da CDA parcial, uma invalidade da fundamentação legal da CDA, essa exclusão de valor da execução rende ensejo ao pagamento de honorários advocatícios. E bem assim, a extinção total da execução fiscal, regra geral, vai render ensejo à condenação do exequente em honorários de sucumbência. Agora, em matéria de execuções fiscais federais, a Fazenda Nacional, como nosso big player em se tratando de execução fiscal, tem norma que expressamente isenta, é a Lei 12.844 de 2013, isenta a Fazenda Nacional da condenação em honorários quando ela, intimada na execução à vista de uma exceção de presecutividade ou citada nos embargos para responder, e ela vem e reconhece a procedência do pedido, tá bem? Então, quando ela reconhece a procedência do pedido, lá nos termos do artigo 18 e 19 da Lei 10.522, que diz respeito fundamentalmente à existência de ato normativo que expressamente isente o procurador de contestar ou de recorrer, ou quando ela dá cumprimento a decisões vinculantes do STJ ou do Supremo, certo? Ou quando, então, tem decisões massivas das Cortes Superiores, isso é reconhecido por ato normativo do Advogado-Geral da União. Então, nessas circunstâncias, é possível que ela reconheça a procedência do pedido, ela aplique, por exemplo, um repetitivo, uma repercussão geral, então ela não se manifesta contrariamente, manda aplicar a decisão vinculante, pode até ser uma súmula vinculante, e aí, então, ela vai ser isenta da condenação em honorários advocatícios. Tá bem? Essa Lei 10.522 tem muito pano para manga, porque em algumas circunstâncias a jurisprudência exige que este reconhecimento seja total, ele tem que ser incondicionado, ele tem que dizer respeito a tudo que foi alegado nesta EPE ou mesmo nesta inicial dos embargos à execução, no qual ela é instada a se manifestar e vem por reconhecer a procedência das alegações. Pessoal, este foi um apanhado das principais decisões recentíssimas do STJ, reafirmando e, em especial, destacando aspectos novos, por exemplo, o tema de 1209, é importante sempre a gente estar atento a essas inovações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O material didático desta aula vai a quem está inscrito, é uma oportunidade para você sempre se manter atualizado.
certo? Muito obrigado a todos que acompanharam por aqui, um forte abraço e até a próxima.